Vamos lá então, gente? Podemos começar? Eu vou tirar a tela de espera. Se bem que está todo mundo me vendo, mas não grande, né? Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Me faz um joinha aí se está todo mundo me ouvindo, por favor. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Temos aí algumas pessoas entrando, mas a gente já vai iniciar, né? Porque o nosso horário agendado é 5, já são 5h10. Meu nome é Crícia, eu estou ajudando a Jana na FOP Brasil em algumas questões, algumas relacionadas à comunicação, tenho participado já dos webinars, sou mãe de uma criança com FOP, que foi diagnosticada há 1 ano, tenho tentado entender várias questões da FOP e auxiliar a nossa comunidade naquilo que é preciso, né, para que a gente seja unido e se fortaleça. Esse é o nosso 7º encontro do Conversando sobre a FOP. O nosso último foi sobre cuidados odontológicos. E hoje a gente vai falar de FOP e automedicação. Desde já agradeço ao Dr. Felipe, que vai nos presentear com suas orientações, com sua fala. Agradeço a doutora Patrícia, que já nos presenteia há muitos anos e hoje mais uma vez está aqui. Que tenhamos um bom encontro, nós vamos combinar igual a gente sempre faz, né? Dos microfones ficarem mudos durante toda a reunião. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ir num balãozinho que tem aí na parte de baixo da tela, chamado chat. Aí abre uma conversazinha e pode escrever a pergunta que quiser pelo chat e eu vou passando a pergunta, se o doutor Felipe ler também, ele já vai respondendo. E assim a gente vai até o final da nossa conversa. Sejam todos bem-vindos. A quem quiser ainda chamar, né, alguém da comunidade que tenha interesse em participar, ainda não está aqui, dá tempo, porque a gente ainda vai dar início. Então, vamos lá. Primeiro, a doutora Patrícia vai fazer uma fala e depois o doutor Felipe vai começar. Obrigada, vamos lá ao nosso trabalho. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Hoje é muito importante que todo mundo preste atenção nesse bate-papo, porque a FOP é uma doença que assusta. Quando a gente vê que tem um surto, vê que tem, ainda mais se for num filho, e fala, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E é muitas vezes nesse momento do eu preciso fazer alguma coisa que nós erramos. Erramos por querer ajudar, querer evitar que um osso se forme. Então, gente, é importante lembrar que a FOP não tem tratamento ainda. Ela vai ter, se Deus quiser, mas ainda não tem. Então, todas as coisas que a gente faz visam melhorar um pouco a dor, melhorar um pouco o inchaço, mas não vão resolver de uma forma efetiva o problema. Então, a automedicação é muito importante a gente evitar para não fazer coisas que podem piorar a situação do paciente. O Dr. Felipe vai falar sobre isso, eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa, mas é importante que todos prestem atenção e por mais que a gente entenda que a FOP dói, que a FOP desespera e tudo mais, é importante a gente agir com a cabeça e é por isso que o Dr. Felipe está aí. Obrigada, Felipe, por essa tua apresentação. Eu que agradeço, doutora Patrícia. Então, para quem talvez não me conheça, meu nome é Felipe, trabalho com medicina de família na cidade de Novo Hamburgo, já há 7 anos. E conheço a Janaína também, assim como a sua família, já faço acompanhamento dela. E a ideia, então, é a gente conversar sobre alguns conceitos relacionados ao uso de medicamentos na prática clínica. Em nenhum momento eu quero que alguém se sinta criticado, né, ou que alguém se sinta que talvez não esteja fazendo o correto. A ideia aqui é a gente ampliar um pouquinho os horizontes. Muitas das perguntas, infelizmente, não têm respostas, principalmente quando o tema é dor. A dor talvez sejam
um dos sintomas mais frequentes nos atendimentos de qualquer estabelecimento de saúde, seja no hospital, numa emergência, seja, por exemplo, numa estratégia de saúde da família, né? Eu queria começar trazendo 4 situações que eu acho que ilustram um pouco bem o que nós vamos comentar hoje aqui. E o primeiro é um exemplo de como, por exemplo, um remédio, uma medicação pode piorar o efeito que se está tratando. Então, por exemplo, poucas pessoas sabem que os próprios analgésicos, né, que são os remédios para tratar dor, se usados continuamente durante muito tempo, esses próprios remédios eles podem piorar a dor do paciente. Então, muitas vezes, os pacientes eles vão na farmácia, são remédios que geralmente não precisa de uma prescrição. Então, por exemplo, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, diclofenaco. E também por serem medicamentos então baratos, de fácil acesso, os pacientes eles começam a utilizar esses medicamentos sem um acompanhamento clínico, né, e sem nenhuma orientação de como se deve fazer, né. E o que se nota com o passar do tempo de você utilizar esses medicamentos, né? Por um tempo você até consegue fazer o controle da dor, isso pode levar semanas, até meses de uso equivocado. E o que a gente nota é o que com o passar do tempo, as dores elas não são tratadas mais com esses medicamentos. E aí o paciente, então, ele acaba fazendo, então, uso, prescrições de medicamentos que têm uma potência maior para tentar fazer o tratamento dessa dor. E aí nós entramos nos chamados medicamentos opioides, né, que talvez alguns já conheçam, né, que é o famoso, por exemplo, o Tilex, o paracetamol com codeína, o tramadol, existem também as associações de tramadol com paracetamol, e aí o paciente ele começa a utilizar esses medicamentos e no começo funciona muito bem, porque a potência deles é maior, mas o que se nota com o passar do tempo é, de novo, a perda do efeito que você buscava, né? Então, ao invés de tratar a dor, você está, na verdade, com o tempo observando uma piora da dor, né? E com isso você começa a observar alguns problemas, né? Os efeitos colaterais que esses medicamentos eles possuem, principalmente os problemas no fígado, as questões renais e também o risco de dependência, né? Por serem medicamentos, então, derivados do ópio, né? Então você começa a ter uma dependência muitas vezes física e psicológica. Então esse é um exemplo de como uma medicação ela pode piorar o efeito que você gostaria de melhorar. Existe um exemplo, por exemplo, de medicamento que pode gerar novos efeitos. Então, o mais clássico aqui possível são os corticoides. Os corticoides eles são conhecidos então como prednisona, hidrocortisona, prednisolona, né? que por serem anti-inflamatórios, eles também ajudam no tratamento da dor. Mas ele pode gerar alguns efeitos, como, por exemplo, o uso indiscriminado, né? Como obesidade, alterações hormonais levando a diabetes, osteoporose, né? Eu já tive caso da unidade de paciente que usava por muitos anos corticoide, fez uma retirada abrupta e acabou entrando num quadro psicótico, né? Tendo que ser encaminhado para o hospital para avaliação do psiquiatra. Então, esse é um exemplo de como um medicamento ele pode gerar novos efeitos ou uma piora do quadro geral. Existe também o que a gente chama de efeito placebo, né? Que é quando o paciente ele acredita tanto que aquele medicamento vai funcionar e ele funciona mesmo, não é? Então, a gente tem exemplos muito interessantes de trabalhos mostrando que até 30% de pacientes que, por exemplo, têm dor, sentem dor, e é administrado pílula de farinha para esses pacientes.
A gente nota que em amostras, né, aleatórias, até 30% dos pacientes que tomam uma pílula de farinha melhoram da dor, né? Sendo que antes eles foram sugestionados que aquele medicamento, né, que eles estariam tomando é excelente, funciona muito bem, outras pessoas usaram, não é, e funcionou bem. Então, exemplos também, na própria unidade de saúde, o paciente começou o antidepressivo no primeiro dia e já começa a sentir melhoras relacionadas àquele tratamento, né, também. Então, a gente nota muito o fator sugestão, né, o quanto o paciente ele acredita que aquele remédio vai funcionar e muitas vezes ele funciona mesmo, mas por questões internas. E um quarto ponto que eu acho muito importante a gente abordar, que é a teoria e a realidade, né? E a gente nota que o exemplo mais clássico disso é em relação ao uso de vitaminas, né? Então, a gente nota, principalmente na mídia, ou até por alguns médicos, a prescrição de vitaminas, mas que muitas vezes, quando a gente vai avaliar trabalhos que acompanharam pacientes por um tempo maior, ou que, por exemplo, acompanharam um volume maior de pessoas, não se observou os efeitos que você estava buscando para se tomar, que você estava tomando aqueles medicamentos. Então, por exemplo, a vitamina C, né? A vitamina C geralmente é prescrita por ser um anti-inflamatório ou para tentar fazer o controle dos chamados radicais livres, que são elementos que podem gerar doenças, quando na prática se notou que isso não ocorre, né? Você consegue observar no laboratório, no tubinho de ensaio mesmo, né? Algum efeito, mas que quando ocorre uma interação no ser vivo, por ser algo muito complexo, você não observa esses efeitos, né? Um outro exemplo é a vitamina D, né? Muito prescrita, inclusive no chamado kit COVID, mas que na prática também não se observou nenhum efeito positivo em relação a ela, né? E um exemplo relativamente recente, talvez alguns conheçam, era o uso de ômega 3. O ômega 3, alguns anos atrás, era muito prescrito por ter possíveis benefícios, né, em relação à parte cardiológica, né? Só que ninguém parava para pensar quem era o público, né, quem era o paciente que fazia uso de ômega 3, né? Então, geralmente, o ômega 3 era geralmente pacientes que tinham maior poder aquisitivo, que já praticavam exercícios físicos, que tinham uma alimentação saudável, né? Então, os efeitos que você observava não era exatamente ao uso do ômega 3, mas, na verdade, a todo o contexto mais saudável, né, mais equilibrado que o paciente vivia, né, na verdade. Então, esses são alguns pequenos exemplos, né, que a gente pode usar para mostrar como o uso indiscriminado de medicações ele não está isento de problemas, né? Então, a gente sempre sugere que se for feita a prescrição de algum desses medicamentos, que possa ter algum acompanhamento, alguma orientação clínica, para que o paciente não faça uso de forma equivocada em relação à periodicidade, a doses, não é? E possa, nesse caso, estar agravando, assim, um quadro clínico, né? Alguma pergunta? Agora? Por enquanto, não, doutor Felipe. Uma pessoa perguntou algo relacionado à vacina. Eu até mandei um link que tem orientações aí, né, do Conselho Internacional, mas depois a doutora Patrícia dá uma palavrinha também, mas vamos continuar no tema. Claro, não, claro. E, então, um ponto muito importante que quem atua na atenção primária ou com medicina de família
Quando a gente trata em relação ao assunto medicação, é um tema conhecido como método clínico centrado na pessoa. Eu vou deixar escrito aqui no campinho do chat. Método clínico centrado na pessoa. Que depois eu envio para a Janaína um arquivo que eu estava procurando, que fosse o mais simples e didático possível, que eu acredito que seja muito interessante as pessoas poderem ler um pouco e entender sobre o assunto. Por que esse tema ele se envolve com o uso indiscriminado de medicamentos, né? Porque, infelizmente, a maneira como as coisas foram construídas e foram convencionadas, muitas vezes a gente foca muito na doença, né? E a gente foca muito pouco na pessoa, né? Então, o método clínico centrado na pessoa, ele visa a gente tentar corrigir essa forma equivocada de fazer a análise para justamente diminuir a chance do paciente se automedicar ou buscar, por exemplo, de forma equivocada, medicações que poderão trazer algum problema, não é? E um exemplo muito simples de como pode ocorrer esse problema é se vocês forem na cidade de vocês podem observar que muitas vezes você vai encontrar uma, duas, até três farmácias, uma do ladinho da outra, não é? Então isso mostra a forma equivocada como muitas vezes a gente enxerga doença, não é? Então um dos sintomas, então voltando à questão da dor, né, que é um dos sintomas mais presentes no paciente que tem a FOP, é aquela tentativa de forma intensa e sem limites tentar tratar a dor a todo custo, né? Só que a gente tem que entender que a dor essencialmente não é o problema do paciente, né? Ele vai, na verdade, buscar atendimento por dor, claro, com certeza, mas você tem que tentar enxergar a causa da dor, né? O que faz com que aquele sintoma dor ele esteja presente, ele esteja contínuo, né? Então, o método clínico centrado na pessoa, ele visa justamente inverter isso. Então, quando o paciente ele chega no consultório por dor, eu vou tentar entender como é que está a questão da qualidade de vida, a rotina, o tipo de atividade que ele realiza, se ele faz, por exemplo, algum tipo de terapia alternativa. Eu estava conversando com a doutora Patrícia, que haveria, por exemplo, a hidroterapia, a hidroginástica, né? Para justamente tentar, não vou dizer tirar 100% a dor, né? Mas para a gente tentar diminuir um pouco a intensidade dessa dor e também a gente tentar diminuir a frequência dessa dor, né? Outro ponto importante, que eu acho que também tem que ser tratado, é que é muito fácil a gente se medicar, né? O ato de tomar o remédio ele é muito simples. Você vai na farmácia, compra um medicamento e é como se de forma mágica você conseguisse então resolver o problema, né? Quando na verdade justamente o problema não é a dor, né? O problema é a causa da dor. Em algumas circunstâncias, com certeza, serão os flare-ups, serão as exacerbações clínicas da FOP, mas em outras circunstâncias, você vai verificar que a causa da dor muitas vezes é a postura, o ambiente da casa onde o paciente mora. Então, por exemplo, será que esse ambiente da casa ele está adaptado para esse paciente, por exemplo, ter menos episódios de dor? E aí eu comento então em relação à poltrona, à cama, né?
Será que as pessoas que estão cuidando desse paciente estão preparadas, por exemplo, para poder ajudar esse paciente? Então, muitas vezes, no método clínico centrado na pessoa, eu vou ter que chamar a família, né? Eu vou ter que conversar com o pai, com a mãe, muitas vezes até com os irmãos, para quê? Para mim tentar entender o que essa família entende em relação à FOP, o que ela entende em relação à dor, não é? Como é que está esse ambiente da casa, não é? Para a gente poder ampliar um pouco a forma de tratamento, não meramente fazer o uso da medicação, né? Um aspecto também que a gente nota, mas isso a gente vê mais nas emergências dos hospitais, e principalmente na internação hospitalar, são as complicações mais graves relacionadas ao uso dos analgésicos. Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, na época em que eu estava lá, era relativamente frequente você atender pacientes com hepatite, né, secundário ao uso excessivo de analgésicos. Já tive casos, um ou dois casos, que o paciente teve que entrar, por exemplo, na fila de transplante, né, por justamente você gerar um quadro de cirrose, que é uma situação irreversível, em que o tecido do fígado não tem mais como regenerar. Então, você tem que chegar ao uso, né, dessa alternativa terapêutica, né, e muitas vezes pacientes jovens, né, 40, 50 anos, né, que não tinham nem outra comorbidade, né. Só que, quando a gente visa tratamento da dor, eu vou dizer para vocês que é um dos assuntos mais espinhosos e mais difíceis da medicina, né? Porque o que o paciente quer, essencialmente, é aliviar a sua dor, né? Ele quer tratar a sua dor, ele não quer sentir dor, né? E infelizmente, na prática, muitas vezes, a gente não vai conseguir isso. A gente gostaria, como médico, de que 100% da dor do paciente fosse tratado ou resolvido. Então, um outro aspecto do método clínico centrado na pessoa é a gente trabalhar o entendimento da pessoa sobre o que está acontecendo, né? Então, no caso da FOP, por enquanto, ainda é uma doença que não tem cura, que nós não temos ainda muitas alternativas terapêuticas, nós ainda estamos aprendendo sobre a doença, ninguém sabe tudo, né? Então, um outro ponto disso é trabalhar o entendimento do paciente. O que você entende sobre dor? O que você entende sobre a FOP? Tu consegue fazer a vinculação de que esse medicamento, esse tratamento, ele pode ter efeitos colaterais, não é? Então, parte muito importante do médico é justamente você sair de uma relação, né, vertical, né, o médico aqui em cima e o paciente aqui embaixo. Não, a gente tem que tentar alinhar o que cada um pensa, perguntar para o paciente o que ele entende sobre isso, para que a gente possa, então, diminuir ou tentar diminuir os usos dos analgésicos, né, e aí propor um plano terapêutico, né. O exemplo do corticoide, ele também entra junto nisso, porque muitas vezes o paciente ele está justamente há anos usando corticoide, e aí ele vai te perguntar, até hoje funcionou, né? Por que eu vou tirar agora, né? Essencialmente, né? Então, quando você busca entender a pessoa e não a doença, você começa a enxergar os motivos que o paciente levou a usar aquele medicamento. Então, muitas vezes é desconhecimento dos efeitos colaterais, muitas vezes tu tem familiares, né, que estão apoiando o medicamento porque o tio usou, o irmão usa, né, fulano está usando e não está acontecendo nada. Então, quando a gente parte dessa mudança de olhar, muitos desses problemas a gente consegue diminuir, né? Um outro exemplo prático, por exemplo,
que as pessoas podem entender. Alguns anos atrás, os antibióticos eles eram vendidos sem receita médica, né? E era comum os pacientes chegarem na unidade de saúde querer tratar a dor com benzetacil. Olha, estou com dor na coluna, estou com dor no joelho, será que o senhor não pode me prescrever uma benzetacil, né? Então, o grande erro nessa situação é eu simplesmente dizer assim, não, eu não vou prescrever, porque isso não é para dor e acabou, né? Quando eu faço isso, se eu faço isso, eu literalmente estou cortando uma chance de poder educar esse paciente, de poder explicar para o paciente o real significado, né? Então, a abordagem correta é: o que o senhor entende por benzetacil? Me explica um pouquinho essa sua dor, né? O que está acontecendo, não é? Então, é ajudar o paciente a entender o que ele está passando, a circunstância que ele está passando, né? Um outro ponto também é quando a gente chama de dor. Às vezes, o paciente ele vai referir um tipo de dor numa consulta e numa outra consulta ele vai referir uma dor diferente e você vai tratar da mesma forma, né? Então, muitas vezes, você pode utilizar terapias alternativas para tentar tratar essas dores, né? Que aí poderíamos usar, por exemplo, uma bolsa de água quente, por que não, não é? Poderíamos usar um medicamento intradérmico, então, por exemplo, um salonpas, não é? Melhorar o posicionamento da casa, não é? Enfim, né? Então, são esses aspectos que eu acho que são importantes que sejam ditos. Doutora Patrícia, se você quiser acrescentar alguma coisa, e se quiser falar nesse momento sobre a questão da vacina também, né, que foi a dúvida que surgiu, embora não esteja assim, diretamente tão relacionada com o tema, mas aí fique à vontade, e doutor Felipe também. Olha, eu acho que o que o Felipe colocou foi muito legal, muito pertinente. Penso que todos nós, quando queremos fazer alguma coisa, nós devemos parar um pouquinho, pensar, tentar ver os prós e os contras, não é a melhor a qualquer preço ou a qualquer custo. Vamos ver o que pode me trazer de mal, o que pode me trazer de bem. Tem alguma coisa que as pessoas já usaram para FOP, que melhorou isso, sem ser remédio, como o Felipe falou. Então, eu acho que buscar essas alternativas é uma coisa interessante e nunca buscar a melhor a qualquer preço. Com relação às vacinas, que eu sei que é uma coisa que anda angustiando muitas pessoas, as vacinas para Covid. Nenhuma vacina para Covid atualmente foi testada em pessoas com FOP. Não existe isso ainda. A gente não tem estudos completos na população em geral, que dirá nas pessoas com FOP. No futuro vamos ter isso, mas nesse momento ainda não. Então, dizer para vocês que é absolutamente seguro uma pessoa com FOP tomar vacina, a gente não sabe, como não sabe, até para a população em geral parece ser, mas não se afirma isso. O paciente FOP toma todas as injeções por via subcutânea, ou pelo menos aquelas que ele pode tomar, as vacinas principalmente, por via subcutânea. Porque se tomar no músculo, pode formar osso. A mesma coisa é para a vacina do Covid, só que não existem estudos da vacina para o Covid por via subcutânea. Então, a gente não orienta que o paciente faça. Então, o que eu faço? Me vacino ou não me vacino? O que a gente tem como orientação geral é que vacinem as pessoas da casa, tentem vacinar as pessoas que têm contato, e não o paciente com FOP. Se o paciente com FOP desejar ser vacinado, que o faça num membro já ossificado, então num braço que já não se mexe mais, porque existe o risco do surto.
E aí, Felipe, eu acho que seria legal falar um pouquinho dos fenômenos tromboembólicos de algumas vacinas, se isso é algo limitante ou não. Você pode dar uma ajudinha aqui? Posso, posso. Sim, os fenômenos tromboembólicos, então, eles foram mais observados na vacina AstraZeneca, Oxford. Por enquanto, são resultados preliminares, mas foi uma porcentagem muito baixa, né, dos pacientes que tiveram esses eventos tromboembólicos. Inclusive, a vacina foi suspensa, se eu não me engano, por algumas semanas na Europa, na União Europeia, por conta disso. Mas a presença de eventos tromboembólicos foi extremamente baixa, foi menor do que 0,01%, bem menor do que isso, né, na verdade. Então, se a gente olhar só por isso, a gente manteria a recomendação de fazer as vacinas, né? Eu tenho aqui uma. Outro dia chegou uma dessas coisinhas que o pessoal manda pela internet e tal. Se você for ver fumar ou fazer uso de anticoncepcional, tem um índice maior de formação de fenômenos tromboembólicos do que a vacina da AstraZeneca. Então, assim, é importante vacinar, só tenham em mente essa história do surto, né? O surto e que não pode ser feita por via subcutânea a vacina para o coronavírus. Não existem estudos, a gente não sabe o que pode acontecer com as pessoas que fizerem. Isso, os benefícios, eles suplantam muito mais do que os riscos, mas muito mais mesmo, né? Se for se olhar os efeitos colaterais, alguns pacientes vão sentir, então, por exemplo, dor no local da vacina, febre, dor no corpo, não é? Mas a grande maioria dos pacientes apresentam sintomas leves e que são resolvidos em poucos dias ou até horas, na verdade. Tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês, é que a gente não tem como escolher qual a vacina que vai tomar. Infelizmente, a gente não pode fazer isso. É a vacina disponível no momento que vocês vão tomar a vacina. E eu queria, existe uma coisa assim que é um pé atrás também, com a vacina, com o Coronavac. Qual a sua posição com relação ao Coronavac, que dizem que é a vacina chinesa? Ah, sim, certo. Bom, do ponto de vista prático, pelo menos até agora eu estou bem satisfeito com a vacina, porque os meus pais fizeram, né? Minha mãe fez agora a segunda dose, na semana passada, e o meu pai já fez a primeira dose e vai fazer a segunda dose agora na semana que vem. Nenhum deles teve reação, né, de qualquer tipo, no máximo uma dor no braço, né. Conheço vários pacientes que fizeram a injeção e nenhum deles, em princípio, me comentou sobre efeitos colaterais, né. Outro ponto importante, eu acho que, por mais que muitas pessoas acabem deturpando ou detratando um pouco os órgãos oficiais brasileiros, mas eu sou um grande defensor da Anvisa. Tá? Eu acho que a Anvisa ela é composta por pessoas técnicas, pessoas muito responsáveis e que não teriam aprovado um imunizante sem nenhum critério técnico, né? Então, em relação a isso, eu posso estar muito seguro, muito tranquilo, de que os critérios de aprovação não foram políticos, eles foram técnicos. Então, eu faria com toda tranquilidade a vacinação, sem nenhum problema. Doutor Felipe, tem uma pergunta. A Jana acho que falou, né? Meus pais fizeram Coronavac, não tiveram reações, os meus também fizeram, foi ótimo. Mas a gente tem uma outra pergunta, falando assim: o que faz o paciente quando tem indicações contraditórias da parte dos médicos? Acontece no caso de corticoides. E aí, eu vou aproveitar, né, pegar uma carona nessa pergunta também, porque também já aconteceu comigo, né?
Meu filho pequeno, né, tem FOP, ele tem 4 anos e não tem anti-inflamatório, assim, que ele possa tomar, né, pelo fato de ser pequeno. Então, ele toma, a indicação é que ele tome o ibuprofeno. E ele já tomou durante muito tempo, né? A gente descobriu ano passado, então ele ficou um bom tempo tomando, e aí eu também já cheguei em vários médicos, assim, dois geneticistas, inclusive, que aí ficaram horrorizados, assim, com o tempo que ele estava tomando ibuprofeno, que aí é isso, né? A gente acaba se deparando com contradições médicas mesmo, né? Claro. Eu acho que o importante, acho que a mensagem que tem que ficar bem clara aqui desse webinar é que ninguém está sendo contrário aos analgésicos e aos anti-inflamatórios. Não é isso, né? Os medicamentos, eles estão aí para serem usados, mas a crítica, né, que a gente faz é o tipo de critério usado para usar esses medicamentos e, principalmente, o tempo de uso desses medicamentos, né? Então, eu acredito que todos aqui estejam de acordo que para situações agudas, por exemplo, uma dor forte, que o paciente, por exemplo, não consegue dormir ou está atrapalhando a qualidade de vida, é indiscutível, né? Você vai entrar com medicação, né? Você geralmente começa com medicação que tem menor perfil de risco, que no caso aqui do paciente FOP, comparado com corticoide, seria os anti-inflamatórios não esteroides, então ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno, nimesulida, né? E aí, conforme o caso e a gravidade, a intensidade dessa dor, você vai fazer a associação com o corticoide. Por que o corticoide ele não é a primeira linha exatamente? Porque ele é um fármaco que tem um perfil de efeitos colaterais pior, não é? Então, você, em pouco tempo de uso, você começa a observar sintomas. O principal deles é o inchaço corporal. O paciente começa a reter líquido, né? Então, ele fica inchado, ele ganha peso, né? Com mais semanas de uso, começa a bagunçar os hormônios, então o paciente fica diabético, começa a alterar outros órgãos, o funcionamento dos outros órgãos, né? Então, quando a gente tem esse problema, assim, de indicações contraditórias, eu acredito, tá, que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que conversar com o médico da nossa confiança, não é? Então, por exemplo, assim, quem é o médico que nos acompanha há mais tempo? Quem é o médico que tem mais conhecimento em FOP, que no caso é a doutora Patrícia, né, indiscutível, né? Então, assim, é justamente o que eu entrei ali naquela questão do médico clínico, método clínico centrado na pessoa, que depois eu vou mandar um material para a Jana, tá? Para que vocês possam ler sobre isso. Eu procurei achar um material simples, bem didático, porque o problema é esse. Muitas vezes o médico, o que ele está fazendo? Ele está tratando a doença. Tá? Ele está tratando a doença, mas ele não está tratando o paciente. Então, tem tipos de dor que realmente eu vou ter que entrar com a medicação. Isso é indiscutível. Mas agora, tem tipos de dor que às vezes eu posso manejar, por exemplo, com uma bolsa de água quente, eu posso fazer mudanças na casa, né? Eu posso melhorar o ambiente do quarto, o ambiente da sala, eu posso, por exemplo, conversar com os familiares, né, para ver o que eles poderiam fazer a mais para nos ajudar. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Então, quando isso acontece. Eu acho legal colocar, gente, quando a FOP, os surtos da FOP pegam grandes articulações, aí sim vale o corticoide e entrar nas primeiras 48 horas.
Mas quando os surtos da FOP pegam as costas, couro cabeludo, áreas já ossificadas, o corticoide não se justifica. Ele vai acabar agindo só como anti-inflamatório e sendo que nós temos outras coisas que nós podemos fazer. E lembrar que no momento do surto, vocês devem sempre usar gelo. O calor local ainda não. No momento do surto é sempre o gelo. Então, a gente tem outras saídas. Entre em contato com a gente, vamos conversar. Se a gente não tem, não é porque a gente não tem boa vontade, que às vezes parece que o médico que não quer, né? Ah, não quer dar o corticoide, eu vou tomar. Não é isso, eu acho que é importante a gente conversar, né? Chegar a um acordo. Já dei corticoide para surto nas costas? Já dei sim, para situações assim absolutamente diferentes, difíceis de lidar. Mas não é o que a gente quer fazer, não é o que a gente preconiza. Então vamos sempre com cuidado. Tem uma situação que assusta, vamos pôr a cabeça no lugar, vamos falar com o médico, vamos ver o que pode ser feito antes de sair na correria. E só complementando a pergunta da Diana, muitas vezes também a dor ele não é um sintoma da FOP, né? A dor ela pode ser um sintoma de uma outra doença que está correndo junto. Então vamos dar um exemplo muito simples. O paciente ele tem diagnóstico de FOP, mas ele também tem diagnóstico de depressão, né? Que é possível de acontecer nos pacientes com doença crônica, né? Então esse paciente com depressão ele vai ter um limiar menor para dor. Na verdade, uma dor que é desse tamanho, um paciente deprimido, ela se torna desse tamanho. Então, esse é o ponto. Assim, a gente fala a palavra dor, mas a maneira como o paciente sente a dor muda completamente de paciente para paciente, né? E eu não posso, só porque o paciente chegou no consultório dizendo eu estou com dor, e para todos esses pacientes eu vou usar os mesmos medicamentos, eu vou fazer o mesmo tratamento. Não, isso não está correto. Isso é você exercer a medicina de forma equivocada. E aí é por isso, Diana, que tu vai encontrar essas indicações contraditórias, porque tu vai ter médicos que vão tratar a doença, tu vai ter médicos que vão tratar o paciente, tá? Vão ter essa visão já alterada, que o método clínico centrado na pessoa explica melhor, né? E tu vai ter médicos que às vezes não entendem nada de FOP, nunca leram sobre o assunto, talvez não se interessem, né? E simplesmente vão dar, como às vezes acontece nas emergências, dão um diazepam para o paciente e mandam para casa, ele vai dormir, melhora da dor, né? Mas ele não vai incomodar, né? Então, tu enxergar, não... Isso está tão enraizado, às vezes, nos pacientes, porque é uma coisa que sempre foi falada, né? Então, assim, não é a dor, é o paciente com dor. É enxergar aquele paciente que está sentindo dor. É isso que tem que ser enxergado. Ótimo, obrigada, doutor Felipe. Não temos mais perguntas, aí eu vou liberar se as pessoas quiserem, né, abrir o microfone, alguém quiser falar a pergunta ao invés de escrever, né, tá bem tranquilo, né, o bate-papo, a sala não está tão cheia, então se alguém quiser abrir. Vai lá, Diana, fica à vontade. Só que seu microfone está mudo, Diana. Não estou conseguindo ouvi-la. Não sei se ela vai escrever. Será que não caiu para ela que tá mudo o vídeo e o áudio? Acho que ela caiu, porque ela sumiu aqui da tela. Deve ter acabado a bateria. Bom, eu acho que depois as pessoas podem mandar perguntas, se quiserem, via Janaína. E o doutor, né, Felipe? Sim.
Sim, com certeza. Para quem quiser depois fazer perguntas. Ótimo. Gente, eu queria, não sei o que aconteceu, sumiu a tela aqui do Zoom. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro, não estou colocando a responsabilidade nos médicos, né? Só. Mas é uma situação que, às vezes, fica angustiante para os pacientes, porque, por exemplo, com corticoides, eu tenho, fora a indicação do Dr. Kaplan, que é bem clara, específica, tenho médicos reumatólogos que manda com corticoide, outros que não supera essa dose. Bom, a questão, eu acho que a gente não pode responsabilizar só o médico. É o paciente também que tem que tomar conta do seu próprio cuidado. Então, como a doença é tão rara, muito do trabalho de pesquisa e de conveniência tem que ser feito pelo paciente. E, bom, isso é uma procura que às vezes fica muito difícil. Não sei se o pessoal está me escutando. Estamos ouvindo, Diana, pode continuar. Não, era isso só, que talvez assim, a gente, por ser tão rara, tem que extremar os cuidados com o próprio conhecimento da doença e do paciente mesmo. Eu concordo, Diana, mas a gente, e é o que a gente está buscando agora, é formar uma rede de médicos para que todo mundo tenha médicos disponíveis para conversar. Se a doutora Patrícia não responde, o que é difícil, porque isso aqui não sai da minha mão o dia inteiro, mas se eu não respondo a tempo, o doutor Felipe responde, ou nós vamos buscar isso, sabe? O doutor Flávio no Rio, um médico que possa dar essa assistência para vocês. Então, a coisa do desespero, de novo, a FOP não tem cura, tá? Meu filho caiu, são 2h da manhã, a Patrícia está dormindo, não está me respondendo, o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, você vai esperar das 6h, a Patrícia acorda e olha. Até porque não existe o que fazer, se o surto vier, infelizmente, pode ossificar. Mas se é para dar corticoide ou não é para dar corticoide, dá uma palavrinha, 1 minuto, não me custa. E eu tenho enorme prazer em resolver e responder a tempo, e eu sei que os outros colegas também. Então, vocês não estão sozinhos, são raros, mas é justamente por ser raros que vocês têm que ter essa atenção. Isso, e o conhecimento sobre a doença e a experiência vai evitar o uso equivocado de medicações, não é? Claro que, justamente, entrando de novo, ninguém quer sentir dor, com certeza, mas, puxa vida, será que você não pode, por exemplo, usar uma bolsinha de gelo naquele momento, colocar algo mais confortável para o paciente, por exemplo, não cair de novo, por exemplo? Então, você conhecendo a doença, você conhecendo o ambiente da casa, você consegue diminuir o uso equivocado desses remédios. A isso me refiro quando eu falo de conhecer a doença. Por exemplo, eu concordo com a Patrícia que o desespero não pode levar a piorar as coisas. Então, a gente sabe que isso pode acabar a identificação, travando. Conhecer a doença, entre outras coisas, significa quando eu devo consultar. Porque eu lembro do meu caso, que às vezes eu achava que, lá, quando a minha filha era pequena, eu achava que essa consulta não ia ser feita porque eu já sabia e eu dominava. Já provou que não, que se eu tivesse consultado com mais frequência, sei lá, não sei como teria acabado, mas talvez haveria outros resultados. Então, a questão, quando eu falo de conhecer a doença, não é de dominar a medicação, mas é de saber, essa situação é para consultar, essa situação merece uma consulta, merece uma discussão. Olha, Diana, eu vou te contar uma história. Eu tenho 2 filhos, o primeiro era o meu
primeiro filho, filho de tratamento, aquele que você trata para engravidar, então ele era né? Nasceu alérgico e vivia com bronquite, com amidalite. Muito bem. Um belo dia, uma bela noite, né? 40 graus de febre, aquela coisa toda. Entro com antibiótico, não entro com antibiótico, e aí eu cheguei a uma conclusão muito clara. Eu não sou médica do meu filho. Aqui dentro eu sou mãe. E eu entrei no desespero, claro que guardadas as devidas proporções, mas assim, e agora? O que eu faço? O que eu faço? E a coisa mais acertada, eu esperei chegar de manhã, 8 horas da manhã, eu liguei para o pediatra. Então, eu não acho que você teria acertado mais ou acertado menos. A gente sempre tende a se culpar das coisas que a gente deixou de fazer. Não, é importante, a FOP não tem ainda um tratamento. A gente talvez deixe de fazer uma coisa, deixe de fazer outra, mas a gente está dando o melhor que a gente pode. Mas sempre deixar, apesar de poder advogar pela doença, de conhecer, de poder falar, de estudar, deixe a atitude do médico na mão do médico, porque aí não foi você não tem nada a ver com isso, entendeu? Isso, Diana, isso que a gente está fazendo em medicina de família, a gente chama de promoção de saúde. Então, por exemplo, esses webinários, até vou escrever aqui, ó, a gente chama de prevenção quaternária, que é quando justamente tu vai tratar de assuntos para evitar uma iatrogenia, né? Que é isso, de tu usar um tratamento que não precisa, né? Então, esses webinários, eles por serem um tipo de educação continuada, eu acredito que muitas demandas que a doutora Patrícia recebia, ela já não vai mais receber. Não sei 100%, mas vai ocorrer uma mudança, uma diminuição. E às vezes tem uma situação que o paciente quer ligar justamente para ouvir eu falar. Não, eu queria ouvir, eu sabia, mas eu queria saber se você concorda comigo. E tá tudo bem. Esse é o diferencial. Uma vez eu falei para uma mãe, FOP, eu falei, olha, eu quero que você tenha em mim uma amiga. E ela olhou para mim, tipo, amiga. Eu quero amigo? Se eu quisesse amigo, não é procurar um médico. Só que é isso que a gente tem que ser. A gente tem, como o Felipe falou, sabe, entender a sua dor para poder, com o meu conhecimento, te ajudar. E entender que você, de repente, quer checar alguma coisa comigo, porque não é sua obrigação fazer o que você está fazendo pela sua filha, mas sim procurar respostas. A obrigação é nossa de, com conhecimento, ajudar vocês. Eu entendo o que a Diana fala, né? E como ela fala, entendo tudo, né? Estou entendendo, estou começando a entender porque é o que se passa, né? Com as mães, assim. A gente tem a obrigação de conhecer sobre a FOP, de ler os artigos, de tentar entender, né? O curso da doença, embora ele não seja exato, não esteja exatamente escrito, a gente passa a entender, né? No nosso corpo ou no corpo do nosso filho, de quem for. E aí a gente quase que se sente nessa obrigação de saber o que fazer, mas isso é pesadíssimo para nós. Muito pesado. Eu não tenho formação em medicina, né? Sim, e aí é muito confortável. Muito pesado. Muito pesado. E aí é muito confortável, né? Eu, pelo menos, né? O Vitor, meu filho, foi diagnosticado há 1 ano, ele está em crise, tem 1 ano. E aí eu sempre escrevo para a doutora Patrícia, eu acho que é isso, mas eu quis perguntar, mas eu quero ter certeza se é isso mesmo. Eu acho que não tem que dar corticóide, eu acho que você vai me falar isso, mas me fala se é isso mesmo, por favor, porque a gente precisa dessa segurança, né? E ao mesmo tempo a gente precisa também conhecer a doença para a gente ouvir, né, de um geneticista, por exemplo, como eu ouvi, não, mas pera lá, o ibuprofeno ele jamais pode ser dado tanto assim, jamais mesmo. Será? Assim, não, pera lá, porque tem uma especificidade aqui, é a FOP, que o senhor está ouvindo falar pela primeira vez. De jeito nenhum eu estou discutindo o conhecimento do médico. Mas em relação à doença... Exatamente. Né? É isso. A FOP tem uma especificidade tão grande que a gente não pode deixar tudo... quer dizer... largar tudo em mãos dos... A gestão medicamentosa, sim, mas a procura da resposta
tem que ser da nossa parte. Porque vai acontecer isso, né? Como eu acho que já deve ter acontecido com todo mundo. Um médico que nunca ouviu falar sobre a FOP, ele talvez tente nos dar uma resposta ali de cara, mas não é possível sempre que ele vá acertar, porque ele acabou de ouvir falar sobre a FOP. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente também, mas é pesado, assim, né? A gente tem que administrar, mas, enfim, faz parte, né? A gente tem que aprender a lidar mesmo. Eu penso que não é um peso. Olha, gente, eu falo de coração, aconteceu comigo isso daí. Não é um peso que eu queria carregar quando eu vi o meu filho ardendo em febre com aquela amidalite desgramada. Eu não queria saber se eu dava antibiótico ou não, porque diziam que não era para dar, porque abaixava a resistência, porque a criança podia piorar. Gente, não é problema meu, é problema do médico. Agora, é problema meu tentar entender se o cara está falando coisa com coisa ou não. Se ele não conhece a FOP ou se ele conhece. Isso todo mundo é um discernimento que a gente tem. Se o médico falar para mim, olha, se pendura na varanda e fica vendo se você cai ou não, eu não vou fazer isso. Ou então, assim, o que ele está fazendo tem fundamento? Eu vou olhar, eu vou na internet, eu vou procurar para a Cris, eu vou perguntar para o Felipe. Né? Exato. Então, essa coisa de buscar resposta, isso é de qualquer mãe, qualquer pai. Mas tomar a decisão, gente, façam isso com vocês, não. A gente está aqui para isso. E outra, vai ter situação em que vocês vão me ligar e falar, Patrícia, você viu o estudo que estão fazendo na Polônia, que estão dando não sei o quê? Eu vou falar, não, porque saiu ontem, saiu anteontem, semana passada, eu não vi, mas vamos buscar. E o que eu não souber, uma coisa que eu sempre prometo para vocês, que muita gente fala, a médica do meu filho é dermatologista e especialista em FOP. Vocês não sabem o quanto isso me atrapalha. Ser dermatologista foi assim, a minha desgraça na FOP. Mas, coitada. Que isso? Mas é verdade. Mas quando eu não souber, eu tenho isso, sabe? Ser médico também é saber quando não pôr a mão. Quando eu não sei, eu vou ligar para o Dr. Kepler, eu vou ligar para o Felipe, eu vou ligar para quem sabe, e vou perguntar e vou trazer a resposta. E não tenho vergonha de falar, não sei. Vamos ver? E é isso, eu acho. Esse é o espírito da clínica centrada na pessoa. Tu viu como muda a abordagem? Então, não é a dor, tá? É o paciente que está com dor, então tentar entender a circunstância que ocorreu essa dor, se foi uma queda, se foi quando ele estava deitado, né? E sempre repito, ninguém está falando aqui que não pode usar os anti-inflamatórios, que não pode usar o corticoide, não é isso, tá? O medicamento ele está ali para ser prescrito. O que está sendo falado é assim, a forma que vai ser prescrito, o tempo que vai ser prescrito, se vai ser todas as vezes que ele vai ter dor, vai prescrever, né? Então, é essa crítica que tem que ser tratada e que justamente quando tu tem conhecimento da doença, tu consegue fazer essa filtragem, às vezes até de forma intuitiva, porque tu já leu tanto sobre o assunto, já conversou tanto sobre o assunto, e os webinários, eles permitem isso, sabe? O conhecimento, ele é cumulativo, e ele não é uma linha reta, assim, ó. Ele é uma linha como se fosse aquele símbolo da Nike, assim, ó. Ele vai fazendo uma curvinha, assim. Quanto mais tu lê sobre o assunto, o conhecimento ele vai sendo exponencial, né? Ótimo. Bom, a Diana está falando aí que os webinars ajudam, né, muito nisso, concordo. Acho que essas conversas, né, que a gente tem feito desde o ano passado, além de nos informar, de nos educar, elas são trocas riquíssimas, né, das famílias, dos pacientes com FOP. Eu gosto muito, né, de ouvir Diana falando, né, da experiência e outras pessoas, enfim. Acho que tem sido bem bacana. Mas a FOP eu acho que está em estudo também com alteração da pele, tá, né, doutora Patrícia? Dona Luísa, vai para tu? Fala, Não, eu Diana, disse repete. que a FOP tem caso, a dermatologia também tem, né? Alguns cuidados que devemos ter. Sim. A gente está... era a ideia, não sei se todo mundo sabe, mas a ideia
que a gente teve quando começou a pandemia era de fazer um estudo global das alterações dermatológicas nos pacientes com FOP. Existem várias, e existem várias coisas que muita gente assume que é da FOP, não é, e outras que são da FOP. Mas, infelizmente, a pandemia parou isso, porque isso dependia de um estudo visual. E a gente agora planeja fazer online, mas vai precisar, algumas coisas vão precisar ser presenciais. Mas tem várias coisas dermatológicas e a gente pode fazer um webinar a respeito. Isso, tá na nossa programação, né? Mais para frente a gente quer fazer mesmo. Vocês têm mais dúvidas, gente? Tem algo mais importante que doutor Felipe e doutora Patrícia julguem que deva ser falado aqui? A Esther está falando que quando ela ativa o som, fica mudo o som da sala. Ah, entendi. Então ela deve estar querendo falar, será? Esther, a gente não conseguiu te ouvir. Se você quiser escrever no chat, você me desculpa. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar desmutar seu microfone aqui de novo. Vamos ver se você consegue nos ouvir. Ó, eu já pedi para não ficar mudo mais. Vê aí. Acho que não. Deu. Agora acho que liberou. Quer falar, Esther? Pode falar que seu microfone está aberto. Mas ela não deve estar ouvindo a gente, né? Aí, ó, Esther acho que a gente está ouvindo seu som. Mas não está ouvindo a sala. Acho que eu vou ver com ela no privado se ela tem alguma pergunta para fazer. Tá, se ela quiser escrever, viu, Esther? Ficou muda também. Aí, ó, agora deu para ouvir. É o pai de Esther que entra? Não é, doutora Patrícia e Jana? Eu acho. Não é? Eu não sei o nome dele, você sabe? O da mãe é Eliana. Deixa eu ver aqui já. Mas a gente ouviu um pouquinho da voz dele agora, só para ele. Sim, eu chamei no... Janaína, desculpa. Na verdade, não. É porque está muito picotado para mim. Estou ainda permanecendo assistindo, mas depois eu vou ver se eu consigo assistir. A única pergunta seria se ter o vídeo disponível para ver, porque picotando algumas informações para mim, eu não estou querendo assimilar. Tá bem. Nós vamos sim, tá? Disponibilizar o vídeo, como a gente sempre faz, nós vamos colocar no YouTube. A única pergunta que eu tenho é se vai disponibilizar depois o vídeo, porque está picotando as informações, eu não estou conseguindo assimilar tudo que estamos falando. Ok. Tá. Marcos, vamos ver lá se por segunda ou terça eu já envio o vídeo para vocês também. E daí já deixamos até no Face, no Instagram, no YouTube. Isso. Mas eu te envio no privado. Sempre depois dos nossos webinars, a gente tem gravado no YouTube, colocado lá no nosso canal, e aí a Jana sempre manda no particular para todo mundo também o vídeo. Então, vai ser possível assistir depois sim, tá bom? Acho que então podemos caminhar para o fim, né, gente? Podemos? Jana, quer falar alguma coisa? Nós vamos continuar atualizando os dados de cada paciente, né? Uhum. O pessoal deixar tudo atualizado certinho. Eu acho que podemos parar por aqui também. E dia 30 de maio, se der tudo certo, é para ser com a fisioterapeuta. A gente vai avisando, então, né? Vamos mandando os informes como a gente sempre faz. Estamos ainda em atualização de cadastro, então quem está aqui ouvindo o webinar e não atualizou seu cadastro com a FOP Brasil, pode fazer com a Jana, comigo ou com a Diana. E acho que só. Eu quero muito agradecer ao Dr. Felipe pela disponibilidade em estar aqui com a gente de novo, né? Pela calma e tranquilidade com que você conversa com a gente, né? Com propriedade aí sobre a FOP. Isso é muito bom. E também a doutora Patrícia, que a gente também é muito grato pela disponibilidade por estar aqui conosco. A gente que agradece.
Muito obrigada. E obrigada a todos que participaram. Quando vocês receberem aí o linkzinho do vídeo, pode disparar para a comunidade, para os médicos, para os profissionais, para quem vocês entenderem que precisam ouvir sobre a FOP e ouvir sobre o que a gente falou aqui hoje. Cris, até o nosso vídeo que foi disponibilizado agora no dia 23, a gente agradece se o pessoal compartilhar ele. Isso. Que tem aquela historinha, né? A nossa animaçãozinha sobre a FOP, que nós lançamos no dia 23, né? Que é comemorado o dia da FOP, né? Porque foi a descoberta do gene. Então, a gente fez uma animação e lançamos nesse dia. Acho que vocês viram nas redes sociais. Quanto mais pudermos compartilhar esse vídeo e os outros conhecimentos sobre a FOP, melhor para nós, para a nossa comunidade, para, né, para criar essa rede de médicos aí que a doutora Patrícia cita, né, de pessoas que conheçam sobre a FOP, que se interessem e que possam nos orientar, né? Acho que é isso aí. Então. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigadão. Certinho. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Diana. Boa noite. Tchau.